Olá, tudo bem? Eu sou a artesã Fran Luap, sou parceira aqui da Círculo. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Nós vamos tecer este lindo kimono com a técnica do crochê tunisiano. Eu vou colocar aqui para vocês verem como que fica linda essa peça. Os materiais necessários para a confecção do nosso kimono, que vai do tamanho PP até o G, serão estes: 6 novelos do fio boreal na cor carnaval 9314, fita métrica, marcadores de pontos, agulha de tapeceiro, tesoura e, claro, uma agulha de crochê tunisiano. Essa que nós vamos utilizar é de 8 milímetros. Se você for fazer maior do que o meu, por exemplo, um GG ou tamanho plus size, você deverá comprar pelo menos 3 novelos a mais, ok? Então, agora nós vamos começar a tecer. Mas antes, eu quero mostrar para vocês que o fio boreal, ele é um fio 100% acrílico com o Tex 740. Cada novelo vem 100 gramas e 135 metros. Ele pode ser utilizado no crochê tradicional, no crochê tunisiano, no tricô ou em qualquer outro artesanato que você preferir utilizar. Então, para nós começarmos, eu separei aqui meu fio boreal e a minha agulha de crochê tunisiano de 8 milímetros, tá? Lembrando que essa cor aqui do fio boreal é a cor 9314 e é a cor carnaval. Então, agora vamos começar a montar os pontos em nossa agulha e eu vou explicar certinho como é feito este ponto fantasia, o ponto leque no crochê tunisiano. Este ponto, ele é um ponto múltiplo de 5 mais 2. Para trabalhar no crochê tunisiano, nós temos uma agulha longa e nós vamos ficar com o trabalho o tempo todo aqui nela. Nós enchemos de ponto, carregando a agulha, e depois esvaziamos, tirando todos os pontos. Eu optei em fazer este trabalho dividido em partes, ao invés de tecer uma peça todinha e fazer a divisão. Então, nós vamos iniciar pelas costas. Eu vou colocar em minha agulha 77 pontos, que na verdade são 75, que é o múltiplo de 5, mais 2. Então, para nós colocarmos, eu recomendo que você segure a sua agulha de crochê tunisiano sempre assim. Não é legal segurar assim, não dá. Para fazer este crochê, você tem que segurar desta maneira. Sempre mantenha os seus cotovelos apoiados, posição ereta, sente num lugar que você sinta confortável, para que você não sinta nenhum tipo de dor, nada de incômodos, e você possa crochetar alegremente a sua peça. Para iniciar, eu faço aqui aquele nozinho inicial, como eu faço no crochê. Eu gosto de deixar sempre uma ponta aqui, caso eu precise fazer um arremate, alguma coisa melhor, eu deixo uma sobra de fio. Então, eu faço aqui aquele nozinho, que nós já sabemos do crochê tradicional, nós vamos utilizar aqui no tunisiano. Pego a minha agulha, coloco aqui nesta laçada e vou ajustar. Segura aqui o fiozinho para não escapar, puxo assim e pronto, ajustei na medida da minha agulha. Aqui nós vamos crochetar correntes. Vou fazer 75 mais 2, ou seja, 77 correntes. É como no crochê tradicional, não tem segredo. Você vai montando as suas correntinhas. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuo assim até obter 77. Acabei de tecer aqui as minhas 77 correntinhas. Agora, nós vamos começar a colocar estes pontos em nossa agulha, tá? Carregar ela todinha
para poder começar o ponto. Sobre a questão dos múltiplos que eu mencionei para vocês agora há pouco, estes múltiplos é importante que você saiba no caso de você querer fazer uma peça maior ou menor do que a que eu estou fazendo aqui. Se você quiser fazer maior, basta ir aumentando de 5 em 5 e no final acrescentar mais 2. E caso você queira fazer menor, você faz o inverso, você diminui de 5 em 5. As minhas 77 correntes estão dando aqui, sem puxar, tá, o cordão, estão dando 77 centímetros. Porém, este ponto, conforme nós vamos tecendo, ele vai reduzir, ele não ficará com esta medida. Então, eu recomendo que você veja como faz este ponto, trabalhe uma amostra aí na tua casa, para que você possa conhecer, de acordo com a sua tensão de pontos, o quanto ele irá reduzir contigo. Comigo ele reduz um tanto, mas para cada pessoa pode ser que reduza mais ou menos, ok? Você pode seguir pela quantidade de pontos que eu te passei, que a sua peça ficará do tamanho da minha. Você viu no meu corpo como ficou a peça, tá bom? Então, agora, para você poder trabalhar aí, você vai fazer o seguinte. Nós temos aqui a última laçada em nossa agulha. Nós vamos aqui, ó, contar 1, 2. É nesta segunda correntinha que nós vamos entrar com a ponta de nossa agulha. Então, eu venho aqui, seguro com o indicador nesta laçada, venho com a ponta da agulha aqui, eu sempre pego nas alças do lado de cima destas correntes. Então, eu entro aqui, pego o fio que está vindo lá do meu novelo, laço na ponta da minha agulha, trago para cá e seguro. Fiquei aqui com 2 laçadas. Vou fazer isso na próxima corrente. E na próxima. E em todas as demais correntinhas, eu faço sempre isso aqui. Vou segurando todas as laçadas em minha agulha. Laçou, puxou. Inseriu a agulha aqui, laçou, puxou. Você passa pela laçada, laça a ponta de sua agulha, volta aqui por dentro da laçada da corrente, mas a laçadinha fica na ponta de sua agulha. Faça isso até você chegar na última correntinha de base. Lembrando que estamos trabalhando no sentido de baixo para cima. Aqui nós estipulamos a largura e vamos crescer em altura, tá? Ou comprimento. Vou continuar assim até chegar em minha última correntinha. Veja que eu vou colocando as laçadas em minha agulha e conforme ela vai ficando cheia, aonde eu estou com minha mão segurando, aqui, eu distribuo ao longo do cabo da minha agulha de crochê tunisiano. Tente manter sempre o seu cordão de correntes na mesma posição, não fique girando ele. Trabalhe sempre nas alças de cima, para que seu trabalho fique certinho. Vou colocar as minhas 2 últimas laçadas na agulha, como vocês vendo, para que não fique com dúvida. Coloquei até a última correntinha. Minha agulha fica desta maneira aqui. Veja que mesmo que eu tenho muitas correntes, elas cabem perfeitamente em minha agulha e ainda sobra espaço. Então, eu posso fazer com mais, fique tranquilo que você vai conseguir fazer, se você quiser, maior, que cabe, tá? Depois que você preencher toda a sua agulha com os seus pontos, nós vamos agora começar a trabalhar o ponto leque. Você irá precisar decorar esta sequência que eu vou te passar, porque serão carreiras de repetições. Sempre que nós vamos iniciar aqui, nós vamos fazer um total de 4 correntinhas. Uma correntinha representa aqui para ganhar a altura. Então, eu venho, faço uma correntinha e tiro nessa primeira laçada. Outras 2 correntinhas, elas são o início da minha carreira. Então, faço 1 e 2. E esta última correntinha, ela servirá para retirar todos os pontos.
porque nós vamos retirar 5 pontos a cada vez. Então, agora eu laço fazendo a minha última correntinha e já vou remover 5 laçadas. Então, eu venho aqui, ó, e retiro 1, 2, 3, 4, 5 laçadas e parei. Vai ficar assim, este início. Você sabe que toda vez que nós formos iniciar na retirada dos pontos, você deverá fazer 3 correntinhas e na quarta você faz a retirada das 5 laçadas. Após fazer esta primeira etapa, nós vamos agora, durante todo o percurso, trabalhar com 6 correntinhas, tá? Antes de retirar as laçadas. E aqui no final serão 4, igual foi no início. Mas calma que eu vou explicar e vou mostrar certinho. Então, aqui serão 6 correntinhas. Com esta laçada que eu estou aqui mesmo na minha agulha, eu vou começar, tá? Então, eu vou explicar para que serve cada correntinha, mas o total serão 6. Então, a primeira correntinha, ela serve para eu lacrar, digamos assim, né? Estas laçadas todas que eu removi da minha agulha. Então, a primeira, lacrei, ok? Não precisa apertar, apenas remova esta laçada formando uma correntinha. 4 correntinhas que nós vamos fazer agora, elas serão o espaçamento. Então, vamos fazer 4. 1, 2, 3 e 4. Temos o total de 5 já. 4 mais uma daqui, 5. A sexta correntinha, que é a que nós vamos fazer agora, ela serve para retirar as próximas 5 laçadas. Então, eu venho aqui, laço novamente formando a minha última correntinha e já venho para cá e removo 5 laçadas. Então, 2, 3, 4, 5. Ficou assim. Vou novamente repetir as 6 correntes. Agora, eu não vou explicar o porquê de cada corrente. Eu irei apenas efetuar as 6 correntes. Então, você vai fazer aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 6 correntes, já vem aqui e retira 5 laçadas de novo. Então, retirei 1, retirei 2, retirei 3, retirei 4, retirei 5 laçadas. E vai ficando assim. Vamos novamente repetir as 6 correntinhas. Deixa eu mostrar agora mais de pertinho. Então, estamos aqui e eu vou novamente fazer as 6 correntinhas. Então, olha, sempre observe que a gente sempre fica com uma laçada em nossa agulha. A gente laça e faz aqui a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta e na sexta correntinha, assim que você finaliza, você já vai retirar 5 laçadas que estão na agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5 laçadas estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Venho com esta laçada que está aqui na ponta da agulha e vou passar por todas estas 5, tá? Ó, 2, 3, 4, 5. Ficou assim. Vai repetir a mesma coisa. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Remove 5 laçadas. Vai caminhando com os fios para frente e retire as 5. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Vai repetir 6 correntes. Fez as 6, remove novamente 5 laçadas. 2, 3, 4, 5. Vou continuar assim, até chegar aqui no final. A hora que estiver faltando algumas laçadas, fique tranquilo que eu vou mostrar como você deverá fazer. Então, estou finalizando a minha carreira. Eu acabei de retirar aqui 5 laçadas, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Não fiz ainda nenhuma correntinha para poder fazer contigo aqui assistindo. Tenho aqui ainda para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 laçadas. Então, vamos lá. Sendo que 5 nós retiramos e é para sobrar uma, tá? É normal. Então, vou fazer aqui novamente as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta,
já puxo retirando 5. Então, 2, 3, 4, 5. Sobrou uma laçada e aqui eu estou na agulha. Lembra que eu falei que nós íamos fazer a mesma coisa lá do comecinho, aqui no final? Então, aqui no final, eu tenho que fazer 4 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, e na quarta corrente eu laço aqui e já retiro essa última laçada. Puxei. Agora, nós vamos fazer outra carreira. Note que eu fiquei com apenas uma laçada em minha agulha, a agulha está vazia, todos os pontos estão aqui em minha mesa, olha que os flequinhos estão todos aqui. E nós vamos agora montar todas as laçadas em nossa agulha novamente, para depois voltar retirando. Então, esta é a sequência, serão sempre 2 tipos de carreira. Uma é preenchendo a agulha com pontos e a outra é esvaziando. Então, para nós enchermos nossa agulha com pontos, você deverá fazer desta forma aqui. Nós temos aqui 4 correntes, certo? Porém, nós vamos colocar apenas em 2 delas. Esta primeira que está logo aqui no cantinho, a gente esquece dela, tá? Que foi a que a gente utilizou para remover a última laçada. Então, eu venho aqui, sempre seguro essa última laçada que está em minha agulha. Antes de voltar, eu tenho que fazer uma correntinha para eu ganhar a altura, tá? Então, sempre que eu for iniciar esta nova carreira, eu faço assim, uma correntinha para eu ganhar a altura. Agora, eu venho aqui, ó, não entro nesta primeira e sim nesta segunda. Pegando na alça de cima desta corrente, eu passo, pego o fio que vem do novelo e puxo essa laçada. Fiquei assim. Vou agora nesta próxima correntinha, que são as 2 correntes de espaço. Lembra que eu falei assim que uma correntinha serve para lacrar as 5 laçadas retiradas, depois nós temos as correntes de espaço e a outra que é para remover as laçadas. Nós sempre vamos pegar estas laçadas para colocar em nossa agulha nas correntes de espaço. Neste caso, são 2. Coloquei na primeira e vou pôr na segunda. Venho aqui, pego o fio que vem do novelo e puxei uma laçada, tá bom? Sempre será feito desta forma. Aqui, aonde eu lacrei as laçadas removidas, bem aqui em cima eu tenho uma alcinha, tá vendo? Aqui, ó. Então, eu venho com a minha ponta da agulha aqui e vou pegar o fio que vem do novelo para fazer uma nova laçada, ficando assim. Neste início, eu fico com 1, 2, 3, 4. Em cada intervalo agora de um leque para o outro, eu ficarei com 5 laçadas, tá? Então, aqui visualize. Quero apontar as laçadas para vocês. Vou deixar minha agulha aqui, porque eu quero mostrar as laçadinhas onde nós vamos entrar com a ponta da agulha de tunisiano para fazer laçadas, tá? Fizemos aqui em cima, onde a gente acabou de lacrar, né? Nós fizemos uma laçada. Nós temos que ter 4 laçadas neste espaço. Então, você vai visualizar, aqui tem uma em cima das 5 laçadinhas, aqui eu vou colocar um ponto, mas não vou contar agora. Eu vou contar assim, olha. 1, 2, 3, 4. Esta aqui apertadinha eu não coloco, tá? Eu apenas coloco nestas mais frouxinhas. Então, sempre você terá que visualizar 4 alças de correntes para puxar 4 laçadas. Toda vez que chegar no motivo onde tenha 5 laçadinhas fechadas juntas, você irá fazer mais um aqui. Então, você ficará no total com 5 laçadas. Serão 4 daqui, mais uma daqui. Fez essa parte, vai fazer aqui no próximo novamente. Aí, você visualiza. 1, 2, 3. Às vezes, esse pontinho cobriu aqui, a gente puxa assim para enxergar, ó. E está aqui.
1, 2, 3, 4. A quinta é aqui em cima. Vai vir aqui no próximo. Vai visualizar. 1, 2, 3, 4. A quinta é aqui, tá bom? Então, vamos preencher juntos. Vou colocar aqui, ó, na primeira correntinha de espaço, laço, pego uma laçada. Primeira. Na segunda correntinha de espaço, laço e trago a segunda. Na terceira correntinha de espaço, laço e a terceira. E na última correntinha de espaço, laço e é a quarta laçada, ok? Agora, eu venho em cima das alças fechadas juntas e faço aqui a quinta laçadinha. Vai ficar desta forma aqui. Então, você vai decorar que o início você sempre terá 1, 2, 3, 4. Depois, em cada intervalo, serão sempre 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Em todos estes intervalos, serão 5. E quando você chegar aqui no finalzinho, que é este cantinho aqui, você tem que ficar com 4 laçadas. Eu vou mostrar para você aqui no final. Vou fazer mais uma vez aqui no intermediário, caso você tenha ficado com dúvidas. Então, eu venho aqui, ó, primeira alcinha de correntinha. Passo com a ponta da agulha, pego o fio que vem do novelo e trago pra cá. Passo na próxima, laço e trago pra cá. Passo na próxima e trago pra cá. Até chegar aqui nesta de cima das 5 laçadas fechadas juntas. Pronto, olha. Você vai ficar com o mesmo número de laçadas aqui que você fez lá no início, na primeira lá, depois que fez essas correntinhas, tudo. Então, eu tenho que ficar aqui com 77 laçadas, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou ficar com 77 novamente, tá? E você ficará com a quantidade de laçadas que você tinha feito, caso você tenha optado por fazer de um número diferente do meu. Vou continuar assim até chegar ali no final. Quando chegar no final, eu vou te mostrar como fazer e recapitular como faz a remoção das laçadas, tá? E outra dica que eu quero te dar: sempre que você for parar com seu crochê tunisiano, dê preferência por deixar sua agulha preenchida por completo com as laçadas, tá? Para não correr o risco de desmanchar o seu trabalho. E você já sabe a etapa que você tá, é mais fácil a visualização. Então, aqui, deixa eu ver se eu já tenho as 4 laçadas, né, ó. 1, 2, 3, 4. Sempre eu olho na laçada que eu tenho aqui em cima destas, para poder contar e saber se tá a quantidade certa. Então, eu ignoro esta e vou contar aqui. Tem 1, 2, 3, 4. Então, vou finalizar com a quinta aqui em cima. E assim eu continuo até chegar ali no final. Se as suas correntinhas derem uma giradinha, como você pôde ver que a minha estava, ó, ela tá giradinha. Eu venho aqui e puxo elas de forma que eu veja elas desta maneira, de frente e não torcidas. Cheguei aqui no final de minha carreira, está assim. Eu tenho aqui, olha, para fazer estas alças de correntes. São 4 que nós fizemos para subir, lembra? Então, essa primeirinha aqui que a gente usou para remover as laçadas, eu não faço. Eu vou fazer nestas 3, ó. 1, 2 e 3. Nessas 3 alcinhas. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa que a gente estava fazendo, tá? Ó, nesta primeira. Pego a laçada, venho na segunda, pego a laçada. E nesta terceira, e pego a laçada. Vai ficar assim o nosso trabalho. Agora que nós já preenchemos toda a nossa agulha com as laçadas, você pode contar que você vai ter o mesmo número de laçadas que você tinha na sua primeira. Caso não tenha, você pulou algum pontinho.
Então, é bom você rever para que fique certo, senão o teu trabalho pode começar a aumentar ou a diminuir, não vai subir em linha reta. E nós queremos trabalhar um retângulo reto, ok? Então, agora, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa carreira anterior, tá? Eu vou recapitular para você. Nós fazemos, então, que eu falei que você teria que decorar a quantidade de correntes, lembra? No início, 4 correntes e depois, nos intervalos, 6 correntes. Então, eu vou aqui separar esta primeira laçada dos demais, porque é nela que eu trabalho as minhas primeiras correntes. Então, trago aqui na pontinha da agulha e vou fazer 4 correntinhas, ó. Faço uma, faço 2, faço 3, e agora na quarta, eu laço, fiz a quarta e já retiro 5 laçadas da agulha. Então, venho aqui, tiro 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Estão vendo aqui as 5 laçadas? 1, 2, 3, 4, 5. No início são 4, no final também serão. E nos intervalos, no decorrer, 6. Então, vamos fazer agora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já vou aqui retirar 5 laçadas. 2, 3, 4, 5. Repito as 6 correntes. Fiz 6, retiro 5 laçadas. E continuo desta maneira. Olha que incrível, nosso fio. Estávamos na tonalidade de laranja, agora estamos indo para um verde maravilhoso. Eu amo estas trocas de cores, esse mesclado que somente o fio boreal nos proporciona. Cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz as 6 correntes, vou retirar 5 laçadas, 1, 2, 3, 4, 5 e vai sobrar uma. Ficou assim, você faz agora 4 correntes, 1, 2, 3, e na quarta você retira tudo. Sobe com uma corrente e vai voltar preenchendo a sua agulha com as laçadas. Lembre-se, aqui são 2, pegou uma, pegou a segunda, vem em cima e pega a outra. Nos intervalos serão 4. 1, 2, 3, 4 e uma em cima. 5. E vai continuar desta forma, tá? Nós vamos fazer sempre esse mesmo esquema. Estas carreiras irão se repetir diversas vezes. Você vai trabalhar até atingir o comprimento desejado para o seu kimono. O meu, eu vou, para facilitar a nossa contagem, né, nossa visualização, eu vou contar sempre que eu visualizar as 5 laçadas fechadas, eu conto como uma carreira, tá? Porque a carreira, aqui são 2 carreiras, né? Nós tivemos a carreira de correntes e depois a carreira de retirada de laçadas. Mas, para ser mais fácil, na contabilidade, nós vamos fazer de conta que é uma carreira só, tá bom? Então, aqui eu conto como 1, aqui como 2. A hora que eu formar aqui, novamente, um leque, será a minha terceira, e assim sucessivamente. Para o meu kimono, eu vou trabalhar 40 carreiras contabilizadas desta forma que eu expliquei para você, tá? Então, quando eu tiver 40 destes, eu vou fazer o arremate destes pontos e reservar esta parte, que é a parte das minhas costas. Aí, eu vou fazer as 2 laterais da frente,
que eu vou pegar a metade da quantidade de pontos que eu tiver aqui e vou fazer para cada parte. E depois, nós vamos trabalhar as duas manguinhas, ok? E só depois a gente vai fazer toda a costura deste, digamos, entre aspas, quebra-cabeças e formar o nosso kimono. Estou aqui quase terminando a parte das minhas costas e eu vou precisar emendar um novelo, né? Porque o meu fio já chegou no final. Então, eu quero mostrar para você como fazer essa emenda, que aí você pode fazer no seu, fica aí tranquilo, tá? Eu quero dar uma dica, que primeiro você vai pegar o seu novelo, vai ver em qual cor que você está e vai ver com qual cor que ele está iniciando, porque como ele é assim, todo colorido, às vezes a pontinha vai iniciar com outro tom, e aí você procura qual que você tem aí próximo. Senão não tem problema, tá? Só se você for perfeccionista, assim como eu. Então, esse aqui, ele está começando com um tom de laranja, e esse já tá um tom de laranja mais avermelhado. Ele ia dar uma boa diferença. Então, eu vou procurar um outro que esteja mais próximo. Esse aqui, ó, o início do meu novelo já está no vermelho, só que já está quase no tom que o meu estaria. Então, eu vou emendar por aqui, tá? Assim, porque eu tinha tirado para ver a continuação da cor, tá? Eu tinha guardado lá dentro. Então, eu vou pegar aqui, vou remover o meu spool, a etiquetinha que facilita a nossa vida para puxar o fio que vem do novelo. Então, eu vou ensinar para você o nó de tecelão, que aí ele fica bem perceptível. Então, eu tenho aqui o fio antigo e o fio novo. Eu vou posicionar o meu fio antigo aqui, o fio novo está aqui. Eu vou dar um nozinho com meu fio novo no fio antigo, em volta dele próprio, desta forma. Vou passar o fio pra cá, passei por debaixo, estou com o fio novo aqui, ó, e vou dar um nozinho aqui, em volta dele próprio. E ajustei e dei o nozinho, tá vendo? O fio antigo não tá ainda feito nó, só fiz o nozinho no fio novo. Agora, o fio antigo eu venho, passo por debaixo do fio novo, desta maneira, e vou fazer a mesma coisa, vou dar um nozinho em volta dele mesmo, ó. O fio novo está aqui, e eu vou apenas fazer o nozinho aqui ao redor dele, ó. Tá vendo aqui? E puxo. Eu fico com 2 nozinhos, tá vendo? Tem um nozinho aqui e um nozinho aqui. Vou pegar um fio de um lado, vou pegar o fio do outro, ó, e puxo. Esses nozinhos vão se encontrar. Pronto. Agora, eu posso cortar bem rente essa sobra que eu tenho de fios, que ele ficou perfeito. Prontinho. Basta eu continuar crochetando o meu kimono. Ah, e eu quero aproveitar a nível de curiosidade, eu acabei de emendar o meu terceiro novelo na parte das costas, tá? Só que aqui eu já estou na carreira de número 39, então, se você não quiser emendar um novo, você pode parar na carreira de número 37 ou 38, tá? Ó, que eu marquei aqui qual que eu estava. Essa aqui é 38, então, eu poderia ter parado antes e já ter feito o arremate. Mas eu quero trabalhar com 40 carreiras, portanto, eu fiz assim a emenda e aproveitei para mostrar para vocês. Então, assim que eu completar as 40 carreiras, eu vou explicar como fazer o arremate, tá? Como finalizar a peça para a gente partir para as outras partes do kimono. Então, aqui, olha, são 40 destes motivinhos que eu já tinha explicado para vocês como contar. Então, tá aqui, ó, bem grande. E a gente vai fazer o arremate juntos agora. Agora que a gente fez aqui todos os fechamentos, né, formando os leques e deixando as correntinhas para trás, o nosso trabalho está desse jeito aqui. Então, é nessa etapa que a gente faz o arremate. Não é na hora que está com as laçadas na agulha. É na hora que a gente tem apenas uma laçada que a gente volta fazendo o arremate. Então, o arremate, ele é super simples, ele é como se fosse o nosso ponto baixíssimo do crochê, tá?
Então, aqui eu finalizei, tirei, estou com a última laçada na agulha, faço aquela correntinha para dar a altura, né? Para poder voltar. Então, essa etapa seria a etapa de preencher a agulha com pontos. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos tirar todos eles da agulha e dar o acabamento final. Então, aqui o que a gente faz? Nós tínhamos que entrar em cada uma destas alças e colocar uma laçada na agulha, certo? A gente iria fazer o quê? Isso aqui, ó, entrar aqui, pegar a laçada e segurar. Entrar aqui, pegar a laçada e segurar, certo? Então, agora, para fazer o arremate, nós vamos entrar nos mesmos lugares. Mas você vai fazer desta forma aqui. Vai entrar, pegar o fio e puxar por esta laçada que ficou na sua agulha, como se fosse um ponto baixíssimo. Vem na próxima, aonde você ia entrar para pegar a laçada, você entra, mas é para retirar o ponto, ó. Pegou a laçadinha, puxou aqui e puxou novamente aqui. Vem aqui em cima dos 5 pontinhos fechados juntos, pega o fio lá do novelo, puxa e puxa novamente. Aqui serão 4 vezes. Então, vem aqui na primeira, faz isto, vem na segunda, faz de novo, na terceira, na quarta também, ó. Apenas isso. Pega o fio, puxa e puxa. Não tensione seu ponto, trabalhe como estava trabalhando antes. Olha, ele vai ficando com este acabamento aqui em cima. E aí, você vai fazer isso até chegar lá no final. Tá vendo como é fácil? Não tem segredo. Olha como que vai ficando o nosso acabamentinho. Quando chegar lá no finalzinho, você só tem que ficar atento que nós não vamos colocar nestas 3, tá? É a única coisa que vai mudar. A gente só vai fazer aqui nessa primeira, de cima. Então, eu vou fazer até chegar aqui e vou mostrar esse finalzinho. Como que a gente faz. Prontinho, cheguei aqui no final. E aqui eu acabei de fazer em cima e tenho as 3 alcinhas aqui na lateral. Mas eu só vou fazer nesta primeira, tá? Então, eu venho aqui, faço e pronto. Agora sim, a gente faz uma correntinha, alonga esse fio e corta. Você pode já alongar um bom tanto, deixar para fazer a costura, mas eu prefiro emendar o fio depois, tá? Que depois eu vejo quanto vou precisar certinho, então eu só vou alongar o suficiente para eu fazer o arremate aqui. Aqui o arremate você pode fazer como você já está acostumado. Pode utilizar uma agulha de crochê normal, pode utilizar uma agulha de tapeçaria. Olha, a parte aqui do detalhe de acabamento, ela fica desta forma que você está vendo. Com estas correntinhas aqui por cima. E é por aqui que a gente vai fazer a nossa costura depois, tá? Vai facilitar mais. Aqui e aqui na lateral também. A minha lateral, ela fica assim, com estas alças mais alongadas. E aqui é só fazer o arremate, tá? Você faz como você já está acostumado. Eu vou fazer assim, utilizando uma agulha de tapeçaria. Vou aqui na parte do avesso. Eu acho o avesso desse ponto a coisa mais linda. Arrisco dizer que esta peça ficou dupla face. Pode utilizar tanto deste lado quanto deste outro. Então, aqui o meu arremate eu venho nestes pontinhos mesmo, voltando, tá? Aqui por cima. Gosto de caminhar um pouquinho aqui. E dar nozinhos. Mas é como eu disse, é bem pessoal, então você pode fazer de outra maneira, que você já esteja acostumado ou que te agrade mais. Então, vou finalizar aqui essa etapa, escondendo meu fio e dando mais alguns nozinhos. E você já pode começar a preparar as demais partes do nosso kimono. Esta parte é a parte das costas, como eu já falei para vocês. Então, agora você vai, com a mesma agulha que nós trabalhamos a parte das costas, trabalhar as demais partes. Para cada parte da frente, se por acaso você estiver fazendo com outra medida diferente da minha, basta você pegar a quantidade de pontos iniciais e dividir por 2, tá? E aí, você vai montar na sua agulha.
No meu caso, como foram 77 pontos, a gente exclui os 2 a mais, porque ele é um múltiplo de 5 mais 2. Então, meu múltiplo de 5 é o número 75. 75 dividido por 2 dá um número quebrado, ele dá 37,5. Então, o que eu fiz? Eu joguei para baixo. Tanto faz jogar para baixo ou para cima. Eu preferi para baixo. Então, de 37, eu eliminei 2 pontos e fiz 35, tá? Então, eu fiz 35 e depois mais 2. Para você fazer igual ao meu, você vai montar na sua agulha 37 correntinhas e continuar trabalhando igual eu expliquei aqui nas costas, tá? 35 é o múltiplo de 5, mais os 2 que a gente acrescenta. Vai trabalhar 2 partes iguais. Vai fazer 40 carreiras igual você fez aqui, para ficar com o mesmo comprimento nas costas e na parte da frente. Vai fazer este mesmo arremate e vai reservar. Você vai fazer depois 2 mangas. Para as mangas, eu fiz 77 pontos na minha agulha, são 75 mais 2, totalizando 77. E trabalhei até obter mais ou menos uns 20, 21 centímetros. No meu ponto, na minha tensão, foram 10 carreiras de altura, tá? Porque eu já medi aqui e vi quanto que eu tinha que fazer. Então, se você quiser mais longa, você pode já se basear pela parte que você tem pronta, colocar sua fita métrica e ver o quanto você quer de comprimento para as mangas. Então, ele é super adaptável para qualquer tamanho este kimono. Fique à vontade. Não se prenda às quantidades que eu fiz. Após você fazer as 5 partes, nós vamos fazer as costuras, tá? Uma parte é as costas, depois a gente tem 2 partes que são da frente, então já temos 3 partes. E depois mais as 2 mangas, totalizando 5 partes, 5 retângulos, tá bom? É bem facinho. Eu vou esperar você fazer para depois a gente montar aqui o nosso kimono juntinhos. Então, vamos lá adiantar todas essas etapas e depois pegue já a sua agulha de tapeçaria para a gente fazer as uniões. Aqui vocês estão vendo a parte das costas e tem uma parte em cima ali da frente, tá? Vou mostrar como que a gente vai montar esse quebra-cabeças. Então, ali eu abri, porque eu já tinha feito a costura, coloquei a outra parte da frente e vou colocar os 2 retângulos que são de correspondência para as mangas. Coloquei o primeiro e agora o segundo. Então, é assim que você vai ver, tá? Toda essa área são a parte das costas, aqui eu tenho a primeira parte da frente, e ali eu tenho a outra parte da frente. Depois, eu tenho uma manga aqui e a outra manga ali. Então, a gente vai fazer a costura de todas as partes aqui para formar o nosso kimono. Eu costuro aqui no ombro, essas 2 partes da frente, e depois costuro com ela aberta, dessa forma, as mangas. Uma manga, depois outra manga, eu costuro aqui onde eu tô fazendo esse zigue-zague com o dedo. Eu vou mostrar agora a medida que ficou, tá? Primeiro, eu vou medir aqui a região das costas. Então, de largura, está dando 56 centímetros as costas. A circunferência daí é bem maior, você vai somar 56 com 56. Aqui, ó, são 56 centímetros de largura. E o comprimento, com ele em repouso, assim, em cima da minha cama, deu 88 centímetros. Claro que quando a gente vestir a peça, essa medida vai aumentar devido à gravidade natural. Então, aqui eu dobrei uma parte, vou dobrar a outra, vou dobrar as mangas, tá? Para vocês verem como que fica depois que a gente fizer as costuras. Primeiro, você costura a parte ali da frente com ele aberto, depois você costura uma manga com ela aberta e só depois você vai dobrar dessa maneira. Então, eu dobrei aqui e agora a manga também. Então, você vai ter feito toda a costura aqui em cima e precisa costurar a parte de baixo, tá? Então, fica assim, de um lado e do outro. A gente costura aqui, ó, formando um L de ponta cabeça, é onde a gente tem que costurar, porque essas partes aqui, elas não estão costuradas.
A gente costurou com ela aberta, daí agora eu fechei e preciso costurar, tá vendo que tá separado? Então, esse será o esquema de montagem e esse será o resultado final do seu kimono, quando você tiver feito todas as costuras necessárias. Agora eu vou levar essa peça para a minha mesa e vou mostrar como eu fiz para costurar. Não tem segredo, é bem simples, tá? A questão mesmo é você entender as partes que deverão ser costuradas e como fazer. Então, agora vamos para a nossa mesa para costurar e poder sair desfilando por aí com esse kimono maravilhoso. Bom, agora para nós fazermos a costura, eu já adiantei aqui um lado, tá? Você precisa ter um lugar com espaço, porque a peça, como vocês puderam ver na cama, ela ficou bem grande. Então, aqui, a minha sugestão de costura é começar pela parte aqui da frente, tá? Você utiliza marcador de ponto, ou então alfinete, alguma coisa para você poder prender e facilitar na sua costura. Então, eu estou aqui com a minha outra parte, esse lado já está todo costurado, eu já costurei ali em cima, costurei a manga e já costurei toda a lateral. Então, eu vou agora posicionar, você vem e coloca no mesmo sentido que você fez os pontos, aqui, ó, eles estão para baixo, né? Os meus leques estão assim. Então, aqui eu também coloquei no mesmo sentido e esta outra parte também, tá? Por quê? Porque este ponto, a gente ficou aqui com estas ondinhas, e eu quero que elas fiquem como acabamento lá para baixo, tá? Então, elas vão ficar assim, o nosso acabamentinho lá de baixo vai ficar com estas ondinhas. E aqui na parte de cima, na hora que nós fazemos o arremate, ele já fica retinho, tá? Com essa costurinha. Então, você vai posicionar. Lembram que eu falei para vocês sobre a quantidade de pontos, que tinha que ser múltiplo de 5, e aí eu fiz uma redução nessa parte? Então, eu fiquei com um motivo desse aqui de leque a menos em cada uma das partes. Ou seja, na hora que eu for fazer a minha costura aqui, eu sempre vou posicionar do lado de fora para dentro, tá? Então, você pega o seu marcador, seu alfinete, vem no primeiro pontinho aqui, ó, fixa e vem aqui e fixa. Aí, você pode colocar mais, tá? Pra facilitar. Esse aqui é o fio que eu já deixei pra eu poder fazer essa costura daqui de cima. E aí, você vai fixar. Vai colocar certinho o motivo da frente com o motivo de trás. Lado do avesso com lado do avesso e lado do direito para fora. Então, aqui, a hora que eu posicionar tudo corretamente, vai ficar um motivo desse aqui, ó, sem prender, tá? Fica um espacinho assim, tipo de 2 dedinhos entre uma parte para a outra. Então, a primeira costura a gente faz aqui em cima. Depois que fez essa costura, você vai abrir a peça. Primeiro, eu vou mostrar onde costurar e depois eu mostro como eu costurei, ok? Então, você vai abrir a peça novamente, vai colocar ela assim, para baixo, mas aberta, tá? Vai ficar assim. Essa é a parte da frente, estará costurada com a parte das costas. Essa parte a gente vai costurar e vai ficar assim. Aí, você vai colocar certinho, bem alinhadinho, tá? Não repuxa o ponto. Faz com calma, pra ficar bem bonitinha essa costura. Vai ter costurado aqui, você costura já a manga. Pega a sua manga, presta atenção no sentido do motivo também, porque ondinhas para fora e parte de acabamento para dentro. Então, vai estar costurado assim e eu abri. O lado do direito está aqui pra mim, tá? E o avesso tá pra mesa. Essa manga, a gente está com ela assim, aberta, esse retângulo. Você vai dobrar ao meio, ou você pode contar quantos motivos você tem aqui. Eu acho mais fácil contar os motivos, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no total. Dá 7, 7 e sobra 1 no meio. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o meio, eu vou fixar aqui com o meio, tá? Vou colocar aqui nesse mesmo alfinete agora, só pra demonstrar pra vocês, tá? Aqui estará costurado. Então, você fixou aqui o centro corretamente.
Você vai colocar sua peça aberta, tá, gente? Vai colocar sem repuxar. Posicione de forma que ele fique acomodado, certinho. E aí, você vai ver aqui o tanto que vai precisar de um lado, fixa, e daí você deixa o mesmo tanto pro outro lado, tá bom? E aí, você começa a costura em uma das pontas, ou nesta, vai, aqui no caso, eu vou começar por essa, que eu já deixei fio, tá? Então, eu vou costurar tudo aqui. Se sobrar fio, eu deixo, porque aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar. Aqui você está vendo as costas, tá? Aqui a manga. Neste caso, ela vai já tá costurada. Então, vai estar dobradinho assim, ó, ao meio. Vai estar tudo costuradinho aqui em cima e aqui. Falta você costurar a parte de baixo e lateral do seu kimono. Então, se o fio tiver sobrado ali, você continua a costura e depois vem só um pedacinho aqui, tá? Então, estará assim, ó. O seu estará costurado aqui e aqui em cima. Faltará costurar a parte de baixo da manga e toda a lateral do kimono, ok? Então, se sobrar fio, você já continua a costura, senão você corta, arremata, prende um novo fio na sua agulha de tapeçaria e começa daí daqui assim, ó, faz aqui e desce. Vai fazer de um lado toda essa costura e depois vai repetir do outro lado. Igual eu fiz aqui, fiz uma parte e agora eu vou fazer essa outra parte. A costura, você não precisa estar com a sua peça virada do avesso, tá? Nós vamos fazer, pelo menos eu fiz assim, eu costurei com a minha peça o tempo todo virada para o lado do direito. Aqui, eu sempre pego nas alcinhas das correntinhas que eu tenho à vista, prendendo aqui nestas alças laterais, tá? Quando eu fizer a parte de baixo da manga, a mesma coisa, eu pego estas alcinhas de correntinhas que estou vendo e vou fixando nessas daqui. Quando a gente tem essas alças aqui grandes, a gente pode passar mais do que uma vez, pode ser 2 ou até 3 vezes, até dar a altura aqui do outro lado, tá? Olha, que nem aqui, ó, deu 2 alcinhas. Deixa o lado com o tamanho dessa, então, eu vou passar uma vez, assim, a agulha, tá? Passo uma vez aqui e depois, novamente, eu entro aqui passando na próxima. Porque isso aqui você tem que costurar certinho, não repuxe, nem alongue assim, tá? Não estique. Na lateral, a minha costura eu fiz pegando nestas alças. Igual eu falei, vai ter várias vezes que a gente vai pegar mais do que uma vez na mesma alça, tá? E aqui deste lado, a mesma coisa. Tem alça que tá maior, tem alça que tá menor, ok? Então, é a mesma coisa. Vou mostrar aqui como que ficou a minha costura do outro lado. E eu fiz somente um alinhavo, como você pode ver aqui, ó. Somente fui passando assim com a agulha. Assim. Assim. Em todo o comprimento. Eu fiz isso em todo o comprimento. A parte de baixo da manga também foi a mesma coisa. E aqui ficou bem aparente, porque eu peguei apenas uma alcinha das correntinhas e deixei ela bem visível para fora, tá? Então, vou mostrar como que é com a agulha e linha, mas não tem segredo, é isso que eu já mostrei pra vocês. Aqui, eu vou posicionar direitinho. A primeira parte a ser costurada é aquela parte da frente, que eu expliquei pra vocês. Fixei aqui com o alfinete. Coloque o lado do direito para fora. Ou faça como você preferir, tá? Que é apenas uma sugestão. Se você optar começar daqui de dentro para fora a costura, você tem que prestar muito bem atenção sobre os alinhamentos do motivo da frente com o motivo de trás, para que não fique torto. Então, eu estou regulando aqui os motivos. Prontinho. Lembram que eu falei que ia sobrar um aqui, ó? Esse tá costurado até aqui e o que sobra é este. Então, tá bem certinho. Eu venho aqui, ó, nesta alcinha, volto pra frente. E sempre aqui nessa primeira, eu gosto de dar nozinho, reforçar bem, que é onde fica a maior tensão, né, do nosso, de abertura. Então, é onde força mais. Aqui eu gosto de fazer isso. E agora sim, basta eu ir costurando certinho, ó, motivo com motivo. E aí, eu pego uma alcinha daqui, uma alcinha daqui. Venho pra cá. Venho na próxima. E é apenas isso, esse alinhavo. Se quiser costurar de outra forma que você já está acostumado, fique à vontade.
E é assim que eu faço. Farei assim em todas as partes que eu expliquei, que eu demonstrei e que eu falei pra vocês aonde deveria ser feita as costuras. Então, vai seguir aqui costurando até o final e vai fazer todas as demais. Então, termine aí todas as suas costuras, os arremates, que eu volto para mostrar para vocês a minha peça finalizada e você também termine a sua, porque eu tenho certeza que tá ficando maravilhosa. Então, vamos terminar aqui as nossas costurinhas. Como eu sei que vocês gostam de ver detalhes, ver de pertinho, né, como que tá o ponto, como se vocês estivessem aqui pegando a peça, eu coloquei na minha manequim para que vocês pudessem ver assim, mais próximo, tá? E uma coisa que eu quero passar para vocês, devido à ação natural da gravidade, o nosso kimono acaba ficando mais longo quando a gente veste ele. Então, ele chega, aqui na minha manequim, eu acabei de medir, e ele está chegando a 1 metro de comprimento, tá? Isso é natural, com peças longas, delas cederem. Aqui a parte da frente, que eu mostrei até os pés, quase, ó. O pé da manequim tá ali. E agora eu vou girar aqui a manga lateral. Ela está com o braço dobrado aqui. Fica assim. E aqui ela está de costas. Ficou uma trama vazada, tá? Porque esse ponto fica bem parecido com uma renda, bem gostoso. Mostrando agora ela aqui em outro perfil. E eu quero dizer que essa peça, ela serve desde um tamanho PP e dependendo aí, um GG não muito grande, tá? Do PP ao G, ela serve perfeitamente. Eu fiz aqui teste em algumas pessoas e deu certinho, tá? Porque ela fica bem maleável, olha. Ele estica assim, porque ele fica bem maleável esse ponto. Eu espero que agora você esteja finalizando o seu kimono, você tenha amado tecer essa peça, assim como eu amei. Eu peço agora a você que compartilhe esta aula com outras pessoas que você sabe que também vão amar tecer, aprender a confeccionar este lindo kimono. Comente aqui embaixo o que você achou desta aula, o que você gostaria de ver aqui no canal. E eu te convido para seguir a Círculo e também me seguir em todas as redes sociais. E se você fizer, compartilhe nas redes sociais e utilize a hashtag Sempre Círculo. Agora sim, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!